E o Palmeiras vence, vence e vence. 2 clássicos contra o São Paulo no Paulistão, 2 vitórias. 4 clássicos no Paulistão, 4 vitórias. Todos os jogos com o time titular, invencibilidade. E o Palmeiras é finalista do Paulistão e vai enfrentar o Novo Horizontino com o primeiro jogo sendo em casa e o segundo fora. Lembrando, rapaziada, essa é mais uma análise pós-jogo que a gente faz ao vivo aqui com essa rapaziada que tá aqui ó, assistindo, batendo meta de like, com os membros aqui ó, que financiam esse projeto, e você aí que tá vendo no corte depois, deixa o like, deixa o hype e comenta aí quem foi o melhor em campo. Ó, ao vivo é legal porque a gente vê que quando a galera se inscreve, ó, o Milton acaba de se inscrever, então chega com nós aí. E vamos falar desse jogo, rapaziada, que separei aqui uma análise de cada um dos 2 gols do Palmeiras. Tem coisa bem interessante pra gente analisar. Mas primeiramente vamos falar das escalações que... Bom, basicamente o Palmeiras foi a campo com Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Murilo e Piquerez, Marlon, Andréas, Maurício, Alan, Flaco e Roque. Muita gente esperou por John Arias, mas John Arias só entrou no segundo tempo. Vocês estão vendo ali do lado os reservas que entraram, né? Mas a grande surpresa de escalação foi pelo São Paulo, né, cara? Que foi a campo com Rafael, Lucas Ramon, Arboleda, Sabino, Enzo Dias. E aí, ó, Bobadilha, Luan, Marcos Antônio, Lucas, Luciano e Caleri. Basicamente, esse São Paulo funcionava com um losango, mas muitas vezes também fazia um 4-4-2 aqui, ó, com o Lucas caindo de um lado, o Marcos Antônio do outro. Outras vezes fazia um 4-3-3, mas a verdade é que o Palmeiras não sofreu, cara. O Palmeiras não sofreu, fez um primeiro tempo muito tranquilo. Essa escolha do Crespo pelo Luan parecia ter a ver com fisicalidade, mas não funcionou. Não funcionou, até porque o pulo do gato do Palmeiras, e aí eu vou trazer aqui para vocês a análise do primeiro gol inicialmente, ele parte muito basicamente do Vitor Roque colar no Arboleda, o Flaco Lopes colar no Sabino, e quando a jogada se desenhava por um dos lados, a jogada se desenhava, por exemplo, pelo lado esquerdo, o Vitor Roque trazia o Arboleda para fora da área para infiltração do Maurício. Do mesmo jeito que quando a jogada partia do lado direito, o Flaco Lopes trazia o Sabino para fora da área para infiltração do Alan. Vocês vão lembrar, ó, aqui ó, Patrick, pai das tricas, eu li Patrick, pai das tricas doou 2 pila para nós, muito obrigado aí meu parceiro. Vocês vão lembrar de 2 lances. O primeiro é o lance do primeiro gol, que tem muito a ver com essa infiltração do Maurício pelo lado esquerdo, e aí eu não preciso explicar porque eu vou trazer na análise do gol, mas essa saída do Flaco para infiltração do Alan, vocês vão lembrar naquele lance que foi no fim do primeiro tempo, em que o Maurício sai numa jogadaça, Flaco, Vitor Roque, Piquerez, e o Piquerez bate cruzado, bate para fora, era para ser o segundo gol do Palmeiras, e esse foi um lance em que o Flaco Lopes basicamente tirou o Sabino da área e o Alan tava aqui, ó. O Alan tava aqui, mas o Piquerez não conseguiu acertar esse passe, tava até meio bloqueado assim, o Piquerez bateu todo torto, mas essa foi a dinâmica. Algo que eu achava que seria um problema, né? O Palmeiras jogar muito pelos lados e o São Paulo ia dominar o meio-campo, acabou que não aconteceu. O Palmeiras começou a colar os marcadores do São Paulo, que claramente foi para marcar o Palmeiras, principalmente quando você vê a escalação do Luan, cara, que foi fazer marcação quase que individual no Vitor Roque, quando ele vinha buscar a bola. Você vê que o São Paulo veio para marcar e não para jogar. E aí eu acho que tá o erro do Crespo. Poderia ter tentado jogar mais. É um time que vem jogando bem ultimamente, mas quis ir para marcar e o Palmeiras simplesmente abriu o time do São Paulo, trazendo todo mundo para os flancos e abrindo espaço na entrada da área, nessas janelas para as infiltrações do Maurício, do Alan por aqui e vezes até do Piquerez e do Kelvin, que não teve tantas oportunidades, mas fez um bom jogo. Enfim, Palmeiras domina o primeiro tempo. Deixa eu colocar aqui o mapa de momento de ataque, né? Que vocês sabem que eu gosto muito de trazer isso aqui pra gente ter uma base do que foi, né? O primeiro ou o segundo tempo do jogo. E aqui, ó, olha só como no primeiro tempo o Palmeiras dominou.
Palmeiras abre o placar cedo, mas isso é uma coisa que muitas vezes acontece com o Palmeiras, que é abrir o placar e perder o controle do jogo logo em seguida. O Palmeiras seguiu controlando, administrou o jogo o primeiro tempo inteiro, teve chance aqui, eu acho que essa barrinha verde aqui deve ser aquele lance do Piquerez. O São Paulo quase que quis retomar um pouco do controle no fim do primeiro tempo, mas pouca coisa. Segundo tempo, Palmeiras volta melhor, São Paulo tenta retomar, Palmeiras faz o gol e aí o São Paulo melhora. Muito pela entrada do Danielzinho, que aí eu vou até ajustar aqui no campinho, que o bom São Paulo foi o São Paulo que tinha no lugar do Luan o Danielzinho, né? Acho que ele é o 94, se eu não me engano. Eu tinha colocado na prévia do jogo, Danielzinho. Escrevi tudo errado. Danielzinho. Quando ele entra, o São Paulo dá uma melhorada na partida. Mas vamos lá. Palmeiras controla o primeiro tempo, um bom primeiro tempo do Palmeiras, de controle, de pressão. E assim, eu não sei vocês, falem aí, eu quero ver até no chat, eu vou deixar o chat aqui enquanto eu tô falando, se vocês também tiveram essa impressão. Apesar do resultado não ter sido elástico, uma goleada e tudo mais, eu senti hoje um nível de concentração, presta atenção, não tô falando de nível de futebol, nível de concentração muito parecido com aquela final de 2022, que a gente fez 4-0, um nível de concentração bizarro do Palmeiras, cara. Fazia tempo que eu não vi o Palmeiras pegar um clássico. O Palmeiras venceu os 3 clássicos da primeira fase, né? Mas teve alguns momentos de se desconcentrar e tudo mais. Hoje, um nível de concentração do Palmeiras bizarro, do minuto 1 ao minuto 90 e tantos. Palmeiras muito concentrado. E, cara, um time do nível do Palmeiras concentrado é outra parada, né? Outra parada. Enfim, vamos falar do primeiro gol. Primeiro gol do Palmeiras que veio de um lance interessante, tá? Quero ver, vocês vão falando aí no chat, mano. Quem foi o cara que iniciou o gol do Palmeiras? Quem foi que iniciou o primeiro gol do Palmeiras? Vamos ver se alguém fala aí no chat. A jogada começa, 6 minutos de jogo, Palmeiras marcando alto. Vou colocar aqui na tela, ó. Palmeiras marcando alto, esse negócio da Cazé TV aqui atrapalhou legal a gente ver a jogada, tá? Mas olha só. Olha quem sai pra caçar, ó. Maurício, Piquerez, sei lá, Leila Pereira, Mal, não. Murilo. É o Murilo? Eu acho que é o Murilo. Eu acho que é o Murilo aqui, não é? Vamos ver. É o Murilo, exatamente. Murilo sai pra caçar. Pra vocês verem como eu não tinha certeza que era o Murilo. Mas não importa, a gente pega o jogador em específico e descobre aqui na hora. O importante é, esse cara que saiu pra caçar fez muito bem a sua jogada, que foi aparentemente o Murilo, ó. Sai pra caçar e sendo o Murilo, ó, jogou muita bola hoje, tá? Ganhou a maioria dos duelos, sai pra caçar nesse abafa, né, do São Paulo tentando sair num lateral ali, ele sai pra caçar pra não deixar o São Paulo girar, ele vence o duelo, rouba a bola e olha aqui, isso é algo que o Flaco faz muito bem, que é dar um passinho pra fora da linha de defesa e ficar nesse entrelinhas. O São Paulo aqui, ó, num 4-4-2, o Flaco que tá colado no zagueiro, ele dá um passinho pra trás, pra jogar de costa pra defesa. O Flaco jogando de costa, ele é muito bom, cara. Ele não é aquele pivô que, abre a capa do Batman aqui, tá ligado? Não, ele sai rapidamente, só que o Flaco, como ele não é forte, ele precisa receber rápido essa bola. Senão o zagueiro cola nele e janta ele no físico. Mas então ele sai rápido. Quando esse passe sai rápido no Flaco, ele tem a saída pros dois lados. E o zagueiro fica perdido. Geralmente o Flaco consegue girar nesse lance. E não deu outra aqui, mano. Ele conectou aqui, ó. Olha como ele dá a opção logo pro Marlon, cara. Que é um dos caras que mais solta a bola rápido. O Marlon vai conectar esse passe aqui no Flaco Lopes, ó. Vamos lá. Dá um play aqui, ó. Conectou. Olha como ele gira. Olha como ele gira e surge esse espaço aqui, ó. Ninguém pisou aqui nesse espaço a princípio. Por quê? Porque quando o Flaco sai, obviamente, ó, ele vai sair, ele vai atrair o Sabino com ele.
Ó, ele vai atrair o Sabino com ele. O Sabino tenta sair nele, só que é como eu disse, o Flaco tem a saída pros dois lados. Ele traz pro lado esquerdo, olha a janela que abriu. Olha a janela que abriu. Ó, vocês veem aqui, ó. Vocês veem aqui, ó. Deixa eu até colocar meu rabiscador aqui, ó. Vocês veem que a gente tem o Arboleda aqui. Eu coloquei de verde, né? Porque ele é palmeirense, né? Vou colocar de branco, vai. A gente tem o Arboleda aqui. E o Sabino, ó, deveria estar aqui. Ele veio pra cá, ó. Ele veio tentar caçar o Flaco, mano. Ele veio tentar caçar o Flaco. Só que esquece, no que ele tenta sair pra caçar o Flaco, tem espaço pro Maurício fazer isso aqui, ó. Pro Maurício atacar essa janela que foi aberta pelo Flaco e pelo Sabino tentando sair pra caçar o Flaco. Impossível, cara. Não vai conseguir pegar. E aí o Flaco solta rápido, ó. O Maurício já tá livre aqui. O Maurício já tá livre, atacando essa janela que o Flaco abriu. A bola não chega no início, volta no Vitor Roque e acaba que chega no Maurício. Meio que na sorte da bola chegar, mas a movimentação foi toda perfeita. O Flaco saiu, abriu a janela, o Maurício atacou a janela. O Vitor Roque não acertou o passe, ponto. Poderia acabar o lance aí. Mas aí meio que na sorte, no bate-rebate, a bola sobrou no Maurício. Então, o primeiro gol, muito mérito do Flaco Lopes, que saiu, abriu essa janela, soltou rápido, o Vitor Roque e tudo mais, do Maurício que fez gol, fez um belo de um jogo, mas tudo inicia lá com o Murilo, que vence um duelo muito importante, saindo para caçar, correndo esse risco, e o Marlon soltando essa bola rápida, mas vindo do Marlon, de se esperar, né? O Marlon é muito bom nisso. Enfim, como eu já disse, o Palmeiras controlou o primeiro tempo, poderia ter feito o segundo, mas aí o segundo gol, cara, pode parecer que não tem análise pra ser feita. Pô, é um lance de bola parada, né? Lance de bola parada. Tem análise pra ser feita. Olha que... Cara, que jogada, velho. Que jogada da hora, mano. Vamos lá. Ó, você vê que o Piquerez passa, ele vai atacar a linha de fundo. Aqui acho que é o Danielzinho. Ele já tá meio que tipo, caceta, velho. Preciso correr atrás do Piquerez, mano. Preciso correr atrás do Piquerez, porque o Piquerez tá passando igual um touro, velho. Aqui, ó. Eu preciso ir atrás, mano. Preciso ir atrás do Piquerez. Então, o Danielzinho sai, só que olha esse detalhe. O Gomes, ele já se coloca em impedimento. Porque quando ele se coloca em impedimento, isso é um detalhe básico de bola parada. Quando o jogador se coloca em impedimento, ele se desmarca. Porque ninguém vai acompanhar ele impedido. Pô, o cara se colocou na linha de impedimento, a marcação desencaixa dele. Então, nesse momento, o Gomes está sem marcação. Porque ele se colocou em impedimento. Óbvio que isso é treinado, não é uma escolha do Gomes ali. Isso aí é treinado, toda essa jogada foi treinada. O Gomes fica em impedimento, a defesa do São Paulo percebe isso, larga ele. A partir do momento que largou, tem um desencaixe. Ninguém é oficialmente o marcador do Gomes nesse lance. Guarda essa informação. O Gomes está impedido. A cobrança é para o Piquerez. Olha como o Gomes, no que o Piquerez chega para cruzar, o Gomes dá 3 passos para trás, ó. E olha a postura dele de quem vai atacar. Porque o Gomes se colocou fora de uma marcação e voltou para o bloco com 10 jogadores do São Paulo, mas não tem uma marcação definida, porque ele se desmarcou ficando impedido. Entende? Tinha, por exemplo, eu não sei quem que era, mas eu acho que era o Caleri. O Caleri marcava o Gomes. Aí o Gomes fica impedido, o Caleri larga, fala, pô, fica aí, doidão. Fica aí. Você não é mais meu. Você é seja o que Deus quiser. Aí no momento em que a bola é tocada pro Piquerez, a defesa toda tá olhando pro Piquerez. Olha esse detalhe aqui, ó. Tá, a grande maioria, tem 10 jogadores do São Paulo, 10 jogadores do São Paulo dentro da área. E todos eles estão olhando pra bola, ó. Todos eles estão olhando pra bola. Por quê? Porque essa jogada ensaiada atraiu o olhar de todo mundo, mano. Todo mundo passou a olhar pra bola. E é nesse momento que o Gomes se recoloca em jogo. Olha que louco, mano. O Gomes se recoloca. Ele tava, pô, largaram o Gomes, show. Se recoloca em jogo. E aí, nesse momento, ó, no que ele vai cruzar, ó, vou dar um play aqui, ó. Tá ele e o Flaco. O Flaco tá na sobra dele, tá nas costas dele. E aí você tem 4 jogadores do São Paulo nessa barreira na frente dos dois.
E ninguém tá marcando ninguém, tá todo mundo olhando pra bola, o Gomes se desmarcou, de repente ele tá marcado, e aí? Você tem 1 segundo pra todos esses 4 jogadores escolherem quem vai marcar quem, não dá tempo de conversar, mano. Não dá tempo do, sei lá, do não tô vendo quem é quem, mas sei lá, do Bobadilha falar pro cara, você pega o Gomes, eu pego o Flaco, não tem tempo, mano. Então, instintivamente, os 4 têm que tomar uma decisão. Quem que eu vou marcar? E quem que eles marcam? Os 4 vão no Gomes. Porque na hora que eles olham o Gomes, eles falam, caralho, o Gomes tá ali, mano. Porque o Gomes, né, tinha saído do impedimento, do nada o Gomes tá ali. Todo mundo, caralho, o Gomes. Os 4 vão no Gomes. Os 4. E aí, ó, vai todo mundo no Gomes, olha o Flaco passando por trás. Cara, que jogada, velho. Aí no que ele domina, olha os 4, mano. Os 4, ó, lá fazendo filinha com o Gomes. O Gomes tirou 4 jogadores do São Paulo. 4. E toma gol do Flaco. Puta golaço. Desculpa, me perdi um pouco. Puta golaço. Pô, a análise até ficou grande demais, mas esse gol me empolgou demais. 2-0, o Palmeiras tinha jogo sob controle, mas aí que tá. Daiane Muniz foi e fez uma, na minha opinião, depois eu vou querer saber a opinião de vocês do chat, a opinião do Elião que já vai entrar aqui com a gente. Pra mim, a Daiane Muniz, que ela era a árbitra do VAR o ano passado, né? Esse ano ela começou a apitar. Uma das melhores, pra mim era a melhor árbitra do campeonato. Hoje ela fez uma arbitragem horrenda e mostrou que, assim, preparação pra apitar ela tem. Mas psicológico eu não sei. Porque teve um lance muito claro de pênalti. Pra mim, tá? Muito claro de pênalti pro São Paulo. Foi a bola na mão do Gomes. Pra mim, pênalti claro. Ela não marcou. Pelo que eu entendi, o VAR perguntou, você viu o toque? E ela falou, vi e não foi pênalti. E quando é assim, o VAR não pode chamar, tá? Só pra explicar como é que é o protocolo. Se ela viu, o VAR não vai falar, não, vem pra ver de novo, não. Provavelmente ela falou, eu vi e pra mim não foi pênalti. E foi, tá? Pra mim, na minha opinião. Foi. Acho que na visão dela foi muito perto, mas, pô, cortou um cruzamento para área, acho que era pênalti. E o VAR não podia falar nada, mano, porque assim, se ele pergunta, você viu? Ela fala, vi, acabou. Aí a decisão dela é a interpretação de campo. Então, eu acho que um pouco do erro ali da visão dela. Mas eu acho que ela sentiu ali que ela tinha feito besteira. Tanto é que ela dá um pênalti pra mim assustador, mano. Assustador. Braço de referência do Marlon aqui, pega aqui e encosta acho que no Bobadilha, cara. Ela vê um pênalti bizarro. E eu acho que o papo foi o mesmo, tá? Ah, você viu o toque? Ela, eu vi, acabou. E aí, pra mim, ela compensou e 2 erros não fazem um acerto, tá? Errou contra o São Paulo, não pode errar a favor pra depois pra compensar. Não tô falando assim, não, tem que roubar, o São Paulo tinha que ficar por isso mesmo. O meu sentimento, tá? Tô falando meu sentimento. Eu fico feliz que foi assim, porque não vou encher o saco. Ai, ganhou roubado. Não ganhou roubado. Não deram um pênalti, mas deram o outro roubado. Show. Elas por elas. Na minha visão de torcedor, eu tô satisfeito. Agora, como alguém que analisa futebol e falar da arbitragem, foi uma merda, porque ela errou e errou de novo para compensar um erro. E menos com menos só é mais na matemática. Na arbitragem são 2 erros. Menos com menos é menos ao quadrado. Então, uma péssima arbitragem. E outra, a partir daí, bizarramente, ela passou a marcar tudo contra o Palmeiras. E eu não sei o porquê, mas parece que ela sentiu demais a pressão do jogo. E, cara, péssima arbitragem da Daiane Muniz, mas que bom que não atrapalhou o jogo a ponto de decidir uma classificação, né? A classificação do Palmeiras foi justa, o São Paulo até melhorou no final da partida, mas não criou nada, basicamente, só foi bumba meu boi aí, bola na área, é isso aí. E o Palmeiras domina o jogo, não sofreu absolutamente nada. Quem sofreu foi nós, torcedores, porque obviamente a gente fica tenso. Mas o São Paulo não criou nem perto de fazer o gol de empate. E aí com isso o Palmeiras é finalista do Paulistão e vai enfrentar o Novo Horizontino, que é um time forte, que a gente tomou 4 dos caras, mas é outro momento, né? O Palmeiras melhorou bastante nos últimos jogos. E é isso, rapaziada. Pra quem tá vendo esse corte dessa análise pós-jogo, tamo junto, deixa sua opinião aí. E pra quem tiver com a gente na live, seguimos
por aqui. E esse foi mais um corte do meu canal principal. Se você não deixou o like, ainda dá tempo, deixa o like, o hype é a sua opinião, mas eu quero te convidar a conhecer o nosso clube de membros, os Parmeiros. Por R$ 4,99 você participa do nosso clube de membros, tendo seu nome aqui, participando do nosso grupo de WhatsApp, além de receber vídeos exclusivos como os boletins pré-jogo que saem só para os membros, além de alguns outros vídeos e análises que saem primeiramente para os membros e depois para o público em geral. Então torne-se membro dos Parmeiros, ajude o nosso projeto aqui, mas se você não quiser fazer nada disso, só se inscreve aí e eu vejo você no próximo vídeo. Tamo junto, avante palestra!